A gente vai ver agora um novo dispositivo na aula de hoje, que é o TRIAC. O TRIAC, pessoal, ele tem um funcionamento bem parecido com o do SCR. Então, vocês não vão ter nem muita dificuldade para entender o TRIAC por isso. Tanto que as fórmulas que a gente vai utilizar para o TRIAC, ele é bem parecido com as fórmulas que a gente utilizou para o SCR. Então, o TRIAC, por que ele recebe esse nome? Ele é chamado de triodo de corrente alternada. Então, ele também possui 3 terminais, assim como o SCR, né? O SCR ele possuía anodo, cátodo e gatilho. O TRIAC também vai possuir 3 terminais. Só que o SCR, o que ele fazia? Ele fazia uma retificação. O SCR ele transformava de alternada para contínua. Se vocês estão lembrados, o SCR fazia isso. Ele transformava de alternada para contínua, mas a gente poderia fazer o controle do ângulo de disparo dele. Mesmo na tensão contínua, a gente conseguiria fazer esse controle do ângulo de disparo, mas o que o SCR fazia era a mesma coisa dos diodos, transformar de alternada para contínua, né? Estão lembrados disso. O TRIAC, não. O TRIAC, ele vai fazer o controle do ângulo de disparo, só que ele não vai fazer nenhuma retificação, ou seja, se a minha tensão é alternada, ela vai continuar alternada. O TRIAC não vai alterar o formato de onda. O que ela vai alterar é que o meu formato de onda que vai chegar na carga, que continua sendo alternado, vai obedecer um determinado ângulo de disparo. Por exemplo, se eu quiser que o meu ângulo de disparo inicie em 30 graus, então o que vai acontecer? No semiciclo positivo da minha onda alternada, vai ter a inicialização em 30 graus, e no semiciclo negativo também vai ter lá cortado a onda até 30 graus e só depois que vai começar a conduzir. Então, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Então, a gente pode considerar o TRIAC como 2 SCRs em antiparalelo. Por quê? Eu não disse que ele vai conduzir... na verdade, ele vai, no caso, pegar a corrente alternada e não vai fazer nenhuma transformação. Ou seja, ele conduz nos 2 semiciclos, tanto no positivo quanto no negativo, porque ele simplesmente pega a corrente alternada e continua como corrente alternada, só faz a alteração do ângulo de disparo. Então, a gente pode considerar ele como 2 SCRs em antiparalelo. Vou já mostrar a simbologia dele. Porém, como eu já falei para vocês, ao contrário do SCR, o TRIAC não vai realizar retificação. Ele só vai fazer o controle de potência e tensão nas cargas em corrente alternada. Então, o TRIAC ele pode ser utilizado para controle de velocidade de ventiladores, ele pode ser utilizado para controle de luminosidade das lâmpadas, no dimmer também ele pode ser utilizado, controle de velocidade de motores de corrente alternada, em soft starter ele pode ser utilizado também. Então, tem uma ampla gama de utilização do TRIAC. Só que, como eu disse, ele não faz retificação. Se eu tenho a minha onda alternada, ela vai continuar sendo alternada mesmo depois que passe pelo TRIAC, só que ele vai fazer apenas o controle do ângulo de disparo no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Então, o TRIAC ele possui 3 terminais e a simbologia do TRIAC é essa bem aqui, ó. Observem o seguinte, que ele pode ser considerado como se fosse 2 SCRs invertidos. Então, a gente tem um SCR invertido do outro aqui, indicando que ele vai conduzir nos 2 semiciclos. Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então ele não vai fazer transformação, o que eu quero que vocês entendam é isso. O TRIAC ele não vai retificar nada, ele não vai fazer retificação que não é SCR, que transformava de alternada para contínua. O TRIAC ele vai pegar a onda alternada, passando por ele a onda vai continuar alternada, só que ele vai fazer um controle do ângulo de disparo no semiciclo positivo e no semiciclo negativo, só isso que ele vai fazer, mas não vai transformar a onda de alternada para contínua não, a onda vai continuar sendo alternada. Então ele tem 3 terminais. E como recebe o nome desses 3 terminais? Ó? Então eu tenho esse T1 aqui, ó, que recebe o nome de terminal 1 ou anodo 1. Então vocês podem ver essas duas simbologias, terminal 1 ou anodo 1.
Tem esse T2 aqui, ó, que recebe o nome de terminal 2 ou anodo 2. Então, vocês podem ver algumas simbologias, ou sendo terminal 1 ou anodo 1, o primeiro terminal, ou terminal 2 ou anodo 2, o segundo terminal, e o terceiro terminal continua sendo, recebendo o nome de gate, gatilho ou porta. Lá no SCR, a gente viu que para ele conduzir, precisava de uma corrente no gatilho, ele está polarizado diretamente. Aqui no TRIAC não vai precisar disso. A única coisa que eu vou precisar é ter uma corrente no gatilho. Porque observem que o TRIAC ele não tem catodo bem aqui. Ele tem um terminal 1 e um terminal 2. Então, esse terminal, como ele conduz em corrente alternada, não precisa estar polarizado diretamente ou reversamente. Não existe isso. Aqui, a única coisa que eu preciso é de uma corrente no gatilho para ele conduzir. Não precisa, não tem a regra de, ele tem que estar diretamente polarizado. Não, não existe isso aqui no TRIAC. A única coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte: para conduzir, ele precisa de uma corrente no gatilho. Tendo a corrente no gatilho suficiente para que ele entre em condução, ele vai entrar em condução, independente aí de como está ligado o terminal 1 e o terminal 2. Então, essa aqui é a simbologia, ó, do meu TRIAC. O T1 é chamado de terminal 1 ou anodo 1, T2, terminal 2 ou anodo 2, e o G é o gate que a gente já viu lá com o SCR. Beleza? Então, como eu falei, ó, que para o TRIAC entrar em funcionamento, basta que seja dado um pulso de corrente no gate, assim como no SCR. E ele só vai parar de funcionar quando a corrente no gate for menor que a corrente de gate mínima, né? Que é o menor valor de corrente para o TRIAC entrar em funcionamento. Aquele mesmo caso que a gente viu lá para o SCR funcionar. Só que o SCR tinha dois parâmetros, né? Tinha aquela IG de referência e a IL de referência. Aqui não. O TRIAC ele só vai ter aquela minha IG de referência, ou seja, que é a corrente mínima que vai ter que ter no gate para ele entrar em funcionamento, tendo em vista que aqui ele não vai precisar daquela história de estar diretamente polarizado para inicializar o seu funcionamento. Aqui só precisa mesmo de uma corrente mínima no gate para ele conduzir. Não vai ter aquela história, então só vai precisar o seguinte, ó, o IG vai ter que ser maior ou igual a IG mínimo para ele entrar em funcionamento. Então aqui, ó, só relembrando das aulas anteriores, né, que a gente viu o controle do ângulo de disparo do SCR. Por exemplo, no retificador de meia onda, o que acontecia? A gente tem aqui, ó, o sinal senoidal. O que o SCR fazia? Aproveitava o semiciclo positivo e zerava o negativo, só que esse semiciclo aqui positivo, ele inicializava de um ângulo alfa bem aqui, que era o ângulo de disparo. Estão lembrados disso, né? Que ele aproveitava o semiciclo positivo e zerava o negativo, fazia a mesma coisa do diodo, né? No retificador de meia onda do diodo, só que o semiciclo positivo inicializava aqui de um ângulo alfa, que seria o ângulo de disparo. A gente viu também o retificador de onda completa, ó. Que o retificador de onda completa, o que tinha? Pegava aqui o meu formato de onda aqui alternado, né? Aproveitava o semiciclo positivo, pegava o semiciclo negativo e levava para cima, ó. Só que também ele não inicializava do zero, ó. Tinha o controle bem aqui do ângulo de disparo. Só que se vocês perceberem aqui, tanto o retificador de meia onda com SCR, quanto de onda completa, o que eles faziam? Pegavam um formato de onda alternado da entrada e transformava em contínuo. Então ele fazia isso bem aqui. Ele pegava um formato de onda alternada e transformava em contínuo. E o SCR não vai fazer isso. Ele não vai fazer essa transformação de alternado para contínuo. O formato de onda que entrar vai ser alternado, na saída vai continuar alternado, só que com o controle do ângulo de disparo. Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilo? Não. Então, o TRIAC ele vai conduzir nos dois semiciclos, né? No positivo e negativo. Acontece assim, ó.
O controle do ângulo de fase do triac ele vai servir para ambos os semiciclos. Por exemplo, se eu tiver um ângulo de disparo de 20 graus, esse ângulo de disparo vai lá no semiciclo negativo, vai zerar até 120 graus, a partir de 20 graus vai começar a conduzir. No semiciclo negativo, o que vai acontecer? Vai zerar também novamente, quando chegar em 20 graus, começa a conduzir. Então, aqui, ó, tem o meu formato aqui, o circuito básico com o triac, ó. Tá vendo esse dispositivo verdinho bem aqui? Esse aqui é o triac no circuito, ó. Então, a gente tem o triac agora no circuito. O que acontece é o seguinte, ó. Se vocês observarem, ele tem o mesmo parâmetro lá, os mesmos parâmetros do SCR. Então, ele vai ter esses mesmos parâmetros básicos do meu SCR. Só um minuto é porque tem alguém com o microfone ligado. Só desativar o som aqui. Então, se vocês perceberem aqui, ele tem os mesmos parâmetros básicos do meu SCR. Acontece o seguinte bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha carga RL, ó, tem a carga RL bem aqui, eu tenho esses parâmetros aqui. Tem a tensão de entrada, ó, que é uma tensão de entrada alternada, ó, então a VRMS é a tensão de entrada RMS. Temos o RL ali, ó, que é o meu resistor de carga. O R1, o RG, na verdade, é o resistor de proteção do gate, que a gente já está acostumado com isso, porque a gente viu lá no SCR, então a gente tem aqui o resistor de proteção do gate, sendo o R1 um resistor fixo, o R2 um resistor variável. Agora, ó, continuamos tendo aquele parâmetro IG, ó, que é a corrente no gate. Por quê? Porque o meu triac, ele tem o terminal 1, o terminal 2, mas tem também o gatilho, então vai entrar uma corrente aqui no meu gate. Então, vendo esses parâmetros bem aqui, lá no SCR, o que a gente dizia? A gente tinha aquela constante de 0,7 volts, que seria a tensão entre gate e catodo. Vocês estão lembrados disso? Desse 0,7 que a gente tinha? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vai mudar aí? Isso, a gente tinha aquele 0, mais ou menos não, que vocês lembram que tinha aquela fórmula. O RG é quem? É VGG menos 0,7 dividido por IG, né? A gente não tinha essa fórmula lá? Sim, sim. Então, a gente tinha essa fórmula. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ver o seguinte, que aqui a gente vai ter um outro parâmetro, que é o VG, que é aquela tensão do gate, só que agora essa tensão do gate ela não vai ser fixa. Eu não vou ter uma tensão fixa de 0,7 volts. Por quê? Porque essa tensão ela pode variar de triac para triac, então eu não posso definir uma tensão fixa para eles. Mas geralmente está na casa de 2 volts, 1,5 volts, 3 volts, mais ou menos isso. Só que não é uma tensão fixa. Cada triac tem um valor de tensão aí do meu gate, ó. Então, esse VG é a tensão do gate. Só que, basicamente, a gente vai ver que para calcular o RG não vai mudar muita coisa lá daqueles cálculos que a gente já tinha. E outra coisa, vocês estão percebendo uma diferença bem aí? Que eu tenho um circuito bem aqui que eu chamei de circuito snubber. O que seria esse circuito snubber bem aqui? Esse circuito bem aí, ó, que é formado por um resistor em série com um capacitor. Observa, ó, tem um resistor de 100 ohm em série com um capacitor de 0,1 microfarad. Geralmente esses valores aqui são os valores fixos. Se tiver qualquer mudança nesses valores, lá na folha de dados do triac, o fabricante pode fornecer esses dados. Se não fornecer, a gente utiliza um resistor de 100 ohm com um capacitor de 0,1 microfarad. E para que serve esse circuito snubber? Como eu falei, a minha carga aqui, o meu triac, ele vai acionar cargas CAs. E essas cargas CAs podem ser, no caso, como eu já falei, pode acionar velocidade de ventilador, lâmpadas, motor de corrente alternada, ou seja, ele pode acionar muitas cargas do tipo indutiva. Aqui a gente está trabalhando com uma carga resistiva, mas ele pode acionar cargas também do tipo indutiva. E essas cargas, o que acontece? Quando há comutação dessas cargas, o que seria uma comutação? Ou seja, de
ligado para desligado e de desligado para ligado. Quando há essa comutação aí nas cargas, essas cargas indutivas, elas mandam uma corrente muito alta, ou seja, tem uma variação aí. Isso daí é baseado na lei de Faraday e na lei de Lenz. O que acontece é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma carga indutiva, como motor, e eu desligo esse motor. É para proteção aí, né? Isso, é uma proteção, eu vou já explicar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma carga indutiva, um motor, por exemplo. Então, esse motor está funcionando e eu desligo esse motor. No momento do desligamento, o que vai acontecer? Esse motor, que é uma carga indutiva, ele vai mandar uma corrente inversa para o meu circuito. E essa corrente, a tendência é que ela seja muito alta, o que pode fazer com que ela danifique muitos componentes do circuito e o meu próprio triac. Para evitar que isso aconteça, eu boto esse resistor em série, bem aqui com o meu capacitor. Por quê? Porque esse resistor mais esse capacitor bem aqui, eles vão funcionar como se fosse um filtro, ou seja, a tendência é que essa corrente passe toda por esse resistor e esse capacitor, impedindo que ela vá para o restante do meu circuito. No cálculo, não vai influenciar em nada. Eu não vou utilizar esse resistor e esse capacitor. Mas eles são colocados bem aí justamente para proteção quando eu estou utilizando cargas indutivas. Aqui a gente não está utilizando carga indutiva, é carga resistiva. Mas eu já estou mostrando aqui para vocês, porque vocês podem se deparar com esse resistor e esse capacitor, e vocês podem dizer, mas o que isso significa? Nada mais é do que um circuito snubber. Não vai influenciar no cálculo, só que eu preciso utilizar ele para a proteção do meu circuito. Principalmente quando eu estiver trabalhando com cargas indutivas, porque cargas indutivas, no momento da comutação, ela manda uma corrente inversa, e geralmente essa corrente é muito alta. Tranquilo? E como determinar esses valores desse resistor e desse capacitor? Então, como eu estou dizendo, esse valor de 100 e de 0,1 são os valores padrões, entendeu? Se tiver que ter alguma mudança, o próprio fabricante vai fornecer na folha de dados dele que tu tem que utilizar um resistor tal com um capacitor tal. Se não for dito nada, tu utiliza o padrão, que é um resistor de 100 ohm com um capacitor de 0,1 microfarad. Beleza? Então, esse daqui, são os parâmetros que a gente tem para o nosso triac. Então, observe o seguinte, né? Que esse R1 e esse R2 bem aqui, eles vão controlar o ângulo de disparo do meu triac. É isso que ele vai fazer. Que nem a gente já viu lá no SCR, que o R1 e o R2 controlariam o meu ângulo de disparo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Beleza, eu vou continuar então. Então, como é que a gente vai fazer o controle do ângulo de disparo aqui ou o controle do ângulo de fase? Vocês vão perceber que não vai ter basicamente nenhuma diferença lá para o controle do ângulo de disparo que a gente viu para o SCR. Então, creio que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer isso. Não esquecendo, esse resistor de 100 ohm com esse capacitor de 0,1 microfarad é o meu circuito snubber e ele não vai ter interferência nenhuma nos meus cálculos. É só para proteção, mas na hora dos cálculos eu não vou utilizar eles. Então, como é que a gente vai fazer aqui para calcular aí, Então, o passo 1 é obter a tensão da rede, que foi aquele mesmo passo que a gente utilizou lá para o nosso SCR, que não vai mudar a fórmula. A fórmula é a mesma. Não esqueçam que a tensão da rede é a tensão instantânea para cada ângulo de disparo. Ou seja, no meu instante aí que é substituído por ângulo. Por exemplo, em 20 graus, nesse instante ali, 20 graus, qual vai ser a tensão da minha rede? No meu instante, 30 graus, qual vai ser a tensão da minha rede? Então, eu quero saber o valor da tensão naquele momento, que esse momento não é substituído por tempo. Nesse caso, a gente está substituindo por um ângulo. Então, quem vai ser a tensão da rede? É raiz de 2 vezes VRMS vezes seno de alfa. Então, isso daqui não é novidade nenhuma para vocês, porque a gente já trabalhou isso daí com o nosso SCR. A gente utilizou para o retificador de meia onda, para o de onda completa. Então, isso daí não é mais novidade nenhuma para vocês. O raiz de 2, vocês já sabem que a gente pode substituir por 1,3.
41, 42. Então, essa é a minha tensão da rede. Então, o passo 2, né, é obter o RG para cada ângulo de disparo de alfa, que quem é o RG? Ó? É a tensão da rede menos VG dividido por IG. A única diferença que tem aqui é que lá no SCR a gente utilizava o quê? 0,7, bem aqui onde tem esse VG. É a única diferença porque lá a gente tinha uma tensão fixa. Aqui não, a gente tem uma tensão de gate variada. Depende de cada SCR. Então, por isso, ó, que é tensão da rede, que é a mesma coisa que a gente utilizava, menos VG agora dividido por IG, onde esse VG vai ser a tensão do gate. Se eu disser que a tensão do gate é 0,7, substituam por 0,7. Se disser que é 1 volt, substitui por 1 volt, mas agora a gente não vai ter uma tensão fixa. Pode variar aí de SCR para SCR. E o passo 3, né, é obter R1 e R2. Alguém alguma dúvida aí? Ah, porque ele falou SCR, mas é triac. Ah, desculpa. Não, então, ó, esse VG aqui é o que eu vou substituir, vai variar de triac para triac, desculpa. Então agora, ó, obter R1 e R2, ó, que o R1 vai ser a mesma coisa, né? O meu R1 vai ser igual ao RG mínimo, que eu vou calcular, que é o menor valor para o menor ângulo de disparo, né, o menor valor de RG, e o R2 vai continuar sendo o RG máximo, que é o maior valor de RG, menos o RG mínimo. Então, se vocês perceberem, ó, esses passos aí não tem novidade nenhuma para vocês. A gente utilizou já esses passos inúmeras vezes para o SCR, e a gente vai utilizar agora para o triac. A única modificaçãozinha foi essa bem aqui, que onde tinha 0,7 a gente troca por VG. Fora isso, tudo ok. Alguma dúvida? Vou considerar que não, então vou passar. O VG ele já é dado. Isso, o VG já é dado. Vocês não vão precisar calcular esse VG. Esse VG já vai ser especificado. Cada SCR tem um valor de VG, então isso daí já vai ser especificado para vocês. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Então, ó, vou responder uma questão e depois passo outra para vocês. Ó. Então, ó, determine o valor de RG, e logo após R1 e R2, o triac disparar entre 2 graus e 30 graus. Observe, estou dizendo para considerar o IG igual a 20 mA e o VG 2,5 volts. Ou seja, só vou substituir aí o IG por 20 mA e o VG por 2,5 volts. Então, vamos lá. Os passos que a gente vai utilizar, ó. Primeiro passo é calcular a tensão da rede para cada ângulo de disparo. Então, esse é o passo 1, né? Observem que eu tenho 2 ângulos de disparo. Um de 2 graus e outro de 30 graus. Então, vou calcular a tensão da rede primeiro para 2 graus e depois para 30 graus. Então, vamos lá calcular a tensão da rede. Ó. A tensão da rede, como eu já disse para vocês, é raiz de 2 vezes VRMS vezes seno de alfa. Sendo que isso daqui vocês já estão craques de saber, né? Porque a gente já fez tanto para o SCR como meia onda e onda completa, e agora para o triac. E o raiz de 2, não esqueçam, né? Que é 1,4142. Isso daí eu acho que você já tem até gravado na mente, né? De tanto utilizar. Então, para alfa igual a 2 graus, qual será o cálculo? A tensão da rede vai ser quem? Raiz de 2 vezes 127, da onde eu tirei o 127. Tá bem aqui já na questão, ó. 127 volts RMS, ó, que é a minha tensão de entrada, vezes seno de 2 graus. Então, quem vai ser a tensão da rede? 1,4142, substituindo raiz de 2 aqui por 1,4142, vezes 127, vezes 0,03. Da onde saiu esse 0,03? Bem aqui, ó. Esse 0,03 nada mais é do que o seno de 2 graus. E multiplicando tudo isso, 1,4142 vezes 127 vezes 0,03, temos uma tensão da rede de 5,39 volts. Então, para 2 graus, a minha tensão da rede é 5,39. Agora, para 30 graus, agora o meu alfa é 30 graus, é a mesma fórmula. Raiz de 2 vezes 127, só que agora onde tem alfa, eu substituo por 30 graus e não por 2 graus. Então, temos 1,4142 vezes 127 vezes 0,5. Novamente,
Esse 0,5 bem aqui saiu de onde? Ó? Do seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 0,5. Multiplicando tudo isso, encontramos uma tensão da rede de 89,8 volts. Beleza. Então, a gente vai calcular agora o valor de RG para cada ângulo de disparo, né? Então, o RG, lembrando, é a tensão da rede menos VG dividido por IG. Para alfa igual a 2 graus, a gente obteve a tensão da rede de 5,39 volts. Então, é só substituir aqui, ó. A tensão da rede para 2 graus não foi 5,39? Então, vamos substituir. 5,39 menos 2,5. Da onde saiu esse 2,5? Estou dizendo bem aqui que meu VG é 2,5 volts. Então, onde tem VG, é substituir por 2,5 dividido por IG. Agora, eu tenho o seguinte, ó. 5,39 menos 2,5 dá 2,89 dividido por 20 mA. Esse 20 mA é o valor de G, que também já é dado na questão. Dividindo 2,89 por 20 mA, encontramos um RG de 0,14 K/ohm, ou se eu quiser transformar para ohm, basta multiplicar por 1000. Então, posso deixar em 0,14 K/ohm, ou multiplicando por 1000, encontro um RG de 140 ohm. O próximo passo é calcular o RG, só que agora para alfa igual a 30 graus. Ó. Então, para alfa igual a 30 graus, a gente obteve uma tensão da rede de 89,8 volts. Então, o RG vai ser quem? 89,8, onde tem V da rede, agora eu substituo por 89,8. Menos 2,5, que é o valor de VG, dividido por IG, que a gente já sabe que é 20 mA. Então, 89,8 menos 2,5, a gente encontra 87,3, o IG é 20 mA, dividindo 87,3 por 20 mA, encontramos um RG de 4,36 K/ohm. Alguma dúvida nesses cálculos? Se alguém tiver com alguma dúvida, é só falar que eu repito. É bem parecido, a única coisa aí que vai só mudar ali é a referência que saiu 0,7 para VG. Isso, é bem parecido, não vai mudar. Só isso daqui que vai mudar mesmo, que nem tu disse, Paulo. Porque aqui a gente tinha aquela referência de 0,7 porque era um valor fixo, né? Como agora no TRIAC a gente não pode dizer que tem um valor fixo ali da tensão do gate, então a gente não pode botar um valor fixo ali, vai depender de TRIAC para TRIAC. Então só substituir pelo valor que for dado da tensão do gate aqui, que naquele caso do SCR era 0,7, no gate, como eu não tenho valor fixo, por isso que eu botei o VG. Mas se vocês perceberem, tirando isso daqui, é basicamente o mesmo formato de resolução. Então, passando para o próximo passo. Encontramos aqui, ó, para 2 graus, um RG de 0,14 K/ohm e para 30 graus, um RG de 4,36 K/ohm. O próximo passo também é aquele basicamente que a gente já fazia lá com o SCR, que é encontrar o R1 e o R2. Então, o R1 é o RG mínimo, né, que é o menor valor de RG. E o menor valor de RG, se vocês observarem aqui, ó, no passo anterior, o menor valor de RG foi quanto? 0,14 K/ohm. Então, esse vai ser logo o valor de R1. O R1 vai ser 0,14 K/ohm. Quem vai ser o R2? Ó? O R2 é o RG máximo, que é o maior valor de RG, menos o RG mínimo, que é o menor valor de RG. Então, o R2 é 0, substitui aí, ó, é 4,36 menos 0,14 aí que está invertido. Então, o R2 vai dar 4,22 K/ohm. Esse é o valor de R2, ó, 4,22 K/ohm. Está invertido aí, é 4,36 menos 0,14, vai dar 4,22 K/ohm. Vamos para o próximo passo, que é desenhar a forma de onda, ó, que agora vocês vão ver o seguinte bem aqui. Lá no SCR, que era o retificador de meia onda, por exemplo, ele aproveitava o semiciclo positivo, zerava o negativo. E inicializava lá de um ângulo de disparo alfa, que a gente definia. No retificador de onda completa, a gente aproveitava o semiciclo positivo e o negativo, só que o negativo era levado para cima e a mesma coisa. Ambos os semiciclos inicializavam de um ângulo de disparo.
Aqui não vai mudar muita coisa, eu só quero que vocês se atentem para o seguinte. Se eu tenho um ângulo de disparo de 2 graus, esse 2 graus vai ser levado tanto para o semiciclo positivo quanto para o semiciclo negativo. Vamos ver agora. Eu tenho esse formato de onda de entrada, né, que é um formato de onda senoidal. Esse que está na minha entrada. Qual vai ser o formato de onda para o meu triac quando ele tiver com 2 graus, se o ângulo de disparo dele for 2 graus? É isso bem aqui, ó. Aqui observem que vocês não vão nem perceber muita diferença, porque 2 graus é tão pequeno que é como se estivesse inicializando diretamente do zero. Só que aqui observem o seguinte, ó. Aqui inicializa um pouquinho depois de zero, ó, que é esse 2 graus no semiciclo positivo, ó. Então ele faz todo o semiciclo positivo. E 2 graus depois também, ó, é que inicializa no semiciclo negativo. Isso para 2 graus. No de 30 graus a gente vai conseguir enxergar melhor. Deixa eu mudar para 30 graus aqui, ó. Então a gente tem aqui a tensão de entrada, ó, o gráfico da tensão de entrada, que é um formato de onda senoidal. Se vocês observarem aqui para o anterior, entrou senoidal e saiu senoidal. O triac não fez nenhuma modificação para esse caso anterior. Entrou senoidal e saiu senoidal, porque o triac não faz retificação. Ele conserva o formato de onda, só que ele só faz aí uma alteração no ângulo de disparo desse formato de onda. Já aqui para 30 graus, ó, tem o meu gráfico de entrada, que é senoidal, só que o que ele fez aí para 30 graus? Ó, observa que em 30 graus dá para vocês observarem melhor. Então aqui, ó, no semiciclo positivo, zerou, quando chegou em 30 graus, começou a conduzir, ó. Então ele conduz todo o semiciclo positivo depois. Quando chegou aqui, ó, no final do semiciclo negativo, o que ele vai fazer? Zera novamente até 30 graus e começa a conduzir novamente no semiciclo positivo. Observaram aí como é que o triac funciona? Ele vai pegar o formato de onda senoidal, na saída continua senoidal, só que acontece o seguinte, ó, ele vai fazer uma alteração na inicialização do meu formato de onda alternado. Então aqui, como é 30 graus, ele zera até 30 graus, começa a conduzir aqui, ó. Então começa a conduzir aqui meu semiciclo positivo até atingir zero aqui o semiciclo positivo. Depois que o semiciclo positivo atinge zero, o certo era começar aqui o semiciclo negativo, mas ele não começa de maneira imediata. Ele zera novamente até 30 graus e depois que inicializa o semiciclo negativo. Ó, vamos resolver aqui a questão, para vocês fazerem outra aí, ó. Então, passo 1, a gente vai calcular a tensão da rede para cada ângulo de disparo, né? Pode ser que possa dar alguma diferenciazinha, porque eu fiz uns arredondamentos. Então, ó, a tensão da rede é raiz de 2 vezes VRMS vezes seno de alfa, onde o raiz de 2 é 1,4142. Para alfa igual a 15 graus, a gente vai fazer o seguinte, né? Que a tensão da rede é raiz de 2 vezes 127 vezes seno de 15 graus. Então, quem é a tensão da rede? 1,4142 vezes 127. Seno de 15 graus eu substituí por 0,25. Então, para isso, a minha tensão da rede deu 44,9 volts. E vocês deu próximo aí? Ok. Para 60 graus. Ok, meu bater. Para 60 graus, a gente tem que a tensão da rede é raiz de 2 vezes 127. Agora a gente vai substituir por seno de 60. Então a tensão da rede vai ser quem? 1,4142 vezes 127 e seno de 60 é 0,86. Eu substituí por 0,86. Vocês podem ter substituído aí por 0,87, por exemplo. Então a tensão da rede deu 154,46 volts, multiplicando esses três valores. 1,4142 vezes 127 vezes 0,86. Então a tensão da rede deu 154,46 volts. O próximo passo, alguém estava copiando aqui? O pessoal está mudo hoje, então beleza, vou prosseguir. Eu não. Então, o próximo passo é calcular RG para cada ângulo de disparo, né? Então, o RG, não esqueçam, é a tensão da rede menos o VG dividido pela corrente do gate. Que é uma fórmula bem parecida com o que a gente já tinha visto em aulas anteriores,
Só que aqui onde tinha VG, a gente substituía por 0,7. Então, para 15 graus, né, a gente encontrou a tensão da rede 44,9. Então, lá onde tem tensão da rede, a gente vai substituir por 44,9 para o ângulo de 15 graus que a gente encontrou. Então, vai ficar 44,9 menos 1,5. Da onde eu tirei esse 1,5? Foi o valor de VG, ó, que tinha bem aqui, dividido pela corrente do gate, que nesse caso é 15 mA. Então, 44,9 menos 1,5 deu 43,4. Bem aqui, ó. Dividido por 15 mA, a gente encontra 2,89. Alguma dúvida aí? Não. Deu até aí tudo bem? Tudo certinho. Agora, ó, o próximo passo é a gente encontrar o RG, né? Só que agora para o ângulo de disparo de 60 graus, cuja tensão da rede foi 154,46. Então, quem vai ser o RG? Ó? Substituir logo direto. 154,46 menos 1,5, que é o valor de VG, dividido por IG, que vale 15 mA. 154,46 menos 1,5 dá 152,96, que dividido por 15 mA, ó, temos um RG de 10,2 K1. Então, esse foi o valor de RG máximo. O RG mínimo, no meu caso, deu 2,89 e o RG máximo 10,2. E é isso que a gente vai fazer agora. Ó. Obter R1 e R2. R1 é o RG mínimo, que é o menor valor de RG, que nesse caso, ó, como eu já mostrei para vocês aqui, a gente encontrou o menor valor de RG aqui. Opa! A gente encontrou o menor valor de RG 2,89 K1. E, no caso, o maior valor de RG, a gente encontrou 10,2. Então, a gente vai calcular o R2 bem aqui, ó. Quem vai ser o R2? Vai ser o RG máximo, que é 10,2, menos o RG mínimo, que é 2,89, e a gente encontra o R2 de 7,31 K1. O resultado da maioria deu próximo aí? Tranquilo. Beleza, né? Então, isso daí vocês não vão ter muita dificuldade, né? Porque é basicamente a mesma coisa que a gente já viu lá com o nosso SCR. E aqui eu vou mostrar para vocês também o formato de onda. Então aqui tá o TRIAC, né? Que foi os valores que a gente encontrou agora. O R1 2,89 e o R2 7,31. E aqui o nosso circuitinho snubber, né? Que serve como proteção. Agora, ó, o formato de onda eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem como é que funciona o formato de onda, né? Então, o formato de onda aqui eu tenho um gráfico da tensão de entrada, que é uma tensão alternada. Então, bem aqui para 15 graus, ó, então a entrada é aqui, que eu já mencionei várias vezes para vocês, eu quero frisar isso. O TRIAC não vai fazer retificação, ele vai pegar a alternada, vai continuar alternada, só vai ter uma alteração ali no ângulo de disparo. Então, para o semiciclo positivo, ó, observe que quando chegou em 15 graus foi que ele começou a conduzir. No semiciclo negativo, mesma coisa, ó, fez o semiciclo positivo completo. Quando chega bem aqui, ó, quando o semiciclo positivo atinge zero, ele vai zerar novamente até 15 graus, e aí que começa a condução no semiciclo negativo. A mesma coisa aqui para o ângulo de 60 graus. Então, a gente tem aqui o gráfico da tensão de entrada, que é alternado. O TRIAC pega esse formato de onda alternado, continua para alternado, só que ele faz o seguinte, né? Observem esse semiciclo positivo bem aqui, ó, do meu formato de onda alternado. Ele zerou completamente até 60 graus, ó. Quando começou a 60 graus aqui, foi que começou a conduzir. A mesma coisa aqui para o semiciclo negativo, ó. Quando o meu ângulo aqui, ó, quando o meu semiciclo positivo atingir zero, o que ele vai fazer com o semiciclo negativo? Vai zerar novamente, ó, até 60 graus. Quando atingir 60 graus aqui, ó, aí é que ele começa a conduzir no semiciclo negativo. Então, determine o valor de RG para o TRIAC disparar entre 10 graus e 90 graus, né? Considerar o EG igual a 50 mA e o VG igual a 2 volts.
Então, o passo 1, né, sempre calcular aquela tensão da rede, né, para cada ângulo de disparo. Então, a tensão da rede é quem? É raiz de 2 vezes VRMS vezes seno de alfa, onde raiz de 2 é 1,4142. Então, para alfa igual a 10 graus, a gente vai ter o seguinte, que a tensão da rede é quem? Raiz de 2 vezes 220 vezes seno de 10 graus. Observem que agora, ó, o meu VRMS é 220, não 127. Então, quem vai ser a tensão da rede? Ó? É 1,4142 vezes 220 vezes 0,17, ó, que foi o valor que eu substituí aqui para seno de 10 graus. Multiplicando tudo isso, nós teremos que a tensão da rede é 52,89 volts. Isso para 10 graus. Já para 90 graus, a gente vai ter o seguinte, ó, que a tensão da rede é raiz de 2 vezes 220, só que agora seno de 90 graus. Então vai ser o quê? 1,4142, bem que é 220, ó, vezes 1, que dá 311,12 volts. Todo mundo encontrou esses dois valores aí? 52,89 e 311,12? Quem fez? Foi. Beleza. Então agora a gente vai passar para RG, ó, para RG para cada ângulo de disparo que a gente vai fazer. Ó. Então RG é quem? Tensão da rede menos VG dividido por IG. Então, para alfa igual a 10 graus, a gente tem uma tensão da rede de 52,89, né? Então, quem vai ser o RG? 52,89 menos 2, ó, da onde vem esse 2? VG igual a 2 volts, dividido por IG. Que dá o quê? 52,89 menos 2 dá 50,89. O IG é 50 mA, então dividindo 50,89 por 50 mA, encontramos um RG de 1,02 K Ohm. Pelas respostas que eu vi aí de algumas pessoas, bateu o resultado. Já para alfa igual a 90 graus, a gente tem uma tensão da rede de 311,12 volts. Então, RG vai ser o quê? 311,12 menos 2 dividido por IG. Ó. Então, vai ser o quê? 311,12 menos 2 dá 309,12. Dividido por 50 mA, que é o IG, a gente encontra um RG de 6,18 K. Então, creio que a resposta de quem respondeu bateu aí, não foi? 1,02 e 6,18. Isso aí. Por último, a gente vai calcular o valor de R1 e R2. O R1 é o menor valor de RG, que a gente obteve 1,02 K. E o R2 nada mais é do que o maior valor de RG menos o menor valor de RG. O maior valor de RG foi 6,18 e o menor 1,02, totalizando 5,16 K. Então, esse foi o valor de R1 e o de 1,02 e o R2 5,16 K. Tranquilo? Tranquilo, isso aí. Então, agora só observando aqui, ó, para o circuito anterior, só para a gente finalizar aqui, ó. Então, para o circuito anterior, eu vou mostrar para vocês o gráfico, né, o gráfico na carga para o ângulo de disparo de 90 graus. Ó. Então, aqui eu tenho o meu gráfico da entrada, né, que é uma tensão senoidal. E qual vai ser o gráfico na minha carga? Esse bem aqui, ó. Observem que, como é para o ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? Ele vai zerar, né? Quando chegar em 90 graus, começa a conduzir. Até o meu formato de onda aqui do semicírculo positivo atingir zero. No momento que o meu semicírculo positivo atingir zero, que vai passar para o semicírculo negativo, ele zera novamente até 90 graus e novamente começa a conduzir. Tranquilo aí esse formato de onda? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, por hoje a gente... professor? Oi, pode falar. Volta bem na Só um minuto. no slide da onda. Só um minuto aí. Deixa eu só voltar aqui, porque
Quando bota modo de leitura, ele... Aí, nessa onda ali. Velocidade de 90 graus. No positivo, na subida no positivo, tá como 90 graus. Na descida aí, tem que colocar como 270, seria isso? Que é a metade Justamente. É o que eu quero explicar para você. Interessante isso daí, Paulo. Por que acontece isso? Observem o seguinte, né? Que o meu formato de onda bem aqui, ó, esse semiciclo positivo, só o semiciclo positivo sozinho, ó, do zero aqui, ó, da onde inicia o meu formato de onda até ele atingir zero, o semiciclo positivo, eu tenho quantos graus? 180 graus, não é isso? Então, daqui até aqui eu tenho 180 graus. No semiciclo negativo, o meu formato de onda pelo ângulo de disparo não vai conduzir só a partir de 90 graus depois também? Não tem que atingir 90 graus depois para ele começar a conduzir? Exatamente. Isso. Só que daqui para cá tu já tem 180. Se ele vai conduzir 90 graus depois, significa que ele vai conduzir o quê? Em 270 graus. É só isso. Mas daqui para cá, ó, tu tem 90 graus. Mas como daqui para cá tu já tem 180, como ele vai conduzir 90 graus depois, ele vai começar a partir de 270 graus.